Henrique, um garoto de 7 anos, vivia em uma rua que, à primeira vista, não parecia ter muito a oferecer além de pedras e sujeira. Sua vida era uma mistura de luta e sobrevivência, marcada pela dor e pela solidão. A mãe de Henrique, uma mulher que encontrava consolo no álcool para escapar da dura realidade da vida nas ruas, havia falecido 2 anos atrás, vítima de uma overdose. Desde então, Henrique estava sozinho no mundo, exceto por Marcos, um senhor de bom caráter que, embora também morasse nas ruas, se tornava uma figura paternal para ele. Marcos era um homem de estatura média, com cabelos grisalhos e um olhar gentil que transmitia uma sabedoria acumulada ao longo dos anos. Sua presença era um alívio para Henrique, que muitas vezes se sentia como um pequeno barco à deriva no meio de uma tempestade. Todas as tardes, Marcos e Henrique encontravam um canto tranquilo para se refugiar. Marcos sempre fazia o possível para ensinar Henrique a se manter longe de problemas e a encontrar um pouco de esperança no meio da adversidade. Henrique. Marcos dizia, enquanto compartilhava um pedaço de pão com o garoto, a vida pode ser difícil, mas nunca se esqueça de que você é mais forte do que imagina. Sempre há uma luz no fim do túnel. Henrique olhava para Marcos com olhos grandes e curiosos, absorvendo cada palavra como se fossem preciosidades. Ele sabia que Marcos tinha razão, mas as provações diárias que enfrentava tornavam mais difícil acreditar totalmente nessas palavras. Havia dias em que a fome apertava tanto que o estômago parecia estar se transformando em um buraco vazio e doloroso. Enquanto Henrique e Marcos lutavam para sobreviver, Henrique tinha que se proteger da turma de Léo, um garoto de 12 anos que se aproveitava da vulnerabilidade dos outros. Léo era o chefe de um grupo de garotos de rua que gostavam de causar problemas e tirar proveito dos mais fracos. Para Léo, Henrique era um alvo fácil, e frequentemente ele e seus amigos tentavam forçar o garoto a roubar para eles. Henrique relutava contra isso, sabendo que ceder significaria entrar em um caminho sem retorno. Certa tarde, Henrique se escondia atrás de uma caixa de papelão empilhada ao lado da padaria local. Ele espiava através do vidro da vitrine, onde uma variedade de pães, bolos e doces se alinhavam de maneira tentadora. Seu estômago roncava em protesto, e ele sentia um desejo quase insuportável por um simples pedaço de pão. O cheiro do alimento fresco parecia zombar dele, intensificando sua dor. Ei, Henrique! A voz de Léo cortou o silêncio, e o garoto se encolheu instintivamente. Léo e sua turma se aproximavam, seus risos e conversas cheias de malícia. O que está fazendo aí? Esperando algum milagre? Henrique permaneceu em silêncio, seu coração acelerando enquanto tentava permanecer invisível. Léo era conhecido por sua crueldade, e Henrique sabia que qualquer encontro com ele poderia terminar de maneira desagradável. Com um olhar frio, Léo se aproximou da vitrine da padaria e observou Henrique com desdém. Você está com fome, não é? Deve estar morrendo de vontade de pegar um desses pães. Pois bem, se você quiser um pedaço, vai ter que trabalhar para isso. Não vou roubar nada, Henrique respondeu com voz firme, apesar do medo que o dominava. Eu prefiro passar fome do que fazer o que vocês querem. Léo riu, um som sarcástico que parecia ecoar nas ruas. Você é muito orgulhoso para alguém que não tem nada. Olha, se você continuar assim, vai acabar em apuros. Não me faça ter que lidar com você da pior maneira. Com isso, Léo e seus amigos se afastaram, deixando Henrique ainda mais angustiado e cansado. O medo de ter que enfrentar Léo novamente, junto com a fome constante, tornava cada dia uma luta constante. Quando a noite chegava, Henrique se reunia com Marcos para se confortar. Marcos, percebendo a angústia no rosto do garoto, tentava oferecer palavras de encorajamento. Eu sei que as coisas estão difíceis agora, Henrique, mas lembre-se de que você tem um amigo em mim. Vamos encontrar um jeito de melhorar a situação. O que importa é que você nunca se deixe levar pelo desespero. Henrique sabia que Marcos estava tentando acalmá-lo, mas a dor e o medo eram reais e presentes. A vida nas ruas era uma batalha constante, mas ele se agarrava à esperança que Marcos lhe oferecia, tentando encontrar força para enfrentar o próximo dia. Henrique estava correndo pelas ruas sujas da cidade, tentando escapar da turma de Léo, que, como de costume, havia aparecido para intimidá-lo.
Seus pés descalços sentiam cada pedrinha e cada caco de vidro espalhado pelo chão, mas a urgência de encontrar um esconderijo afastava qualquer dor. Ele se escondeu atrás de uma pilha de caixas de papelão empilhadas perto de um prédio. Enquanto esperava que a turma de Léo se afastasse, Henrique observava a movimentação ao redor, tentando se distrair da fome e do medo. Foi então que Henrique avistou um senhor muito bem vestido, com um terno impecável e uma gravata brilhante. O homem andava com uma postura confiante e parecia estar imerso em seus próprios pensamentos. Henrique, por um momento, esqueceu de seus problemas e ficou fascinado com a imagem de sucesso que aquele homem representava. Pensou consigo mesmo, um dia eu quero ser assim também, bem vestido e sem preocupações. Mas quando olhou para seus pés descalços, a dura realidade voltou à sua mente, e ele percebeu que, com sua situação atual, sequer tinha a chance de estudar e mudar sua vida. Enquanto o homem seguia seu caminho, Henrique notou que ele havia deixado cair uma carteira preta de couro. O garoto hesitou por um instante, mas a curiosidade e o desejo de melhorar sua situação o fizeram se aproximar da carteira. Ele a pegou rapidamente e tentou chamar a atenção do homem, mas ele já estava a uma boa distância, apressado e imerso em seus próprios pensamentos. Henrique se sentou de volta em seu esconderijo, segurando a carteira com um misto de nervosismo e empolgação. A carteira era pesada, e Henrique, com as mãos trêmulas, decidiu abri-la. Dentro, encontrou uma quantidade considerável de dinheiro, além de vários cartões de crédito e documentos importantes. O garoto ficou saltitante de alegria ao imaginar todas as coisas que poderia comprar com aquele dinheiro, de comida, sapatos novos, talvez até um abrigo seguro. No entanto, mesmo com a excitação pulsando em seu peito, os conselhos de Marcos ecoaram em sua mente. Lembrava-se das palavras de seu amigo, e nunca se deixe levar pela tentação. Sempre faça o que é certo. Henrique sabia que, mesmo com a tentação diante de si, deveria devolver a carteira. Decidiu, então, guardá-la cuidadosamente, esperando ter a chance de entregar ao dono quando o visse novamente. O dinheiro e os cartões ficaram guardados na carteira como um lembrete constante da escolha que ele havia feito. No dia seguinte, Henrique estava novamente escondido em seu lugar habitual, observando a rua com olhos atentos. Quando avistou o mesmo homem engravatado passando pela calçada, seu coração disparou. Com a carteira na mão, ele correu para se aproximar. "Senhor!" Henrique gritou, acenando com a carteira. O homem parou e olhou para ele com uma expressão de surpresa e curiosidade. "O que foi?" Jonas perguntou, ajustando a gravata e examinando Henrique com um olhar atento. Eu encontrei sua carteira ontem. Pensei que devia devolver para o senhor", Henrique explicou, entregando a carteira com um misto de nervosismo e esperança. Jonas pegou a carteira e a examinou rapidamente, certificando-se de que estava tudo lá. "Muito obrigado", disse ele com um sorriso caloroso. "Você fez a coisa certa. Eu sou Jonas, por sinal. Estou abrindo uma nova filial da minha empresa aqui no bairro." Henrique olhou para Jonas, curioso. "Eu sou Henrique. E eu só queria devolver isso." Jonas notou os pés descalços e a roupa esfarrapada de Henrique e sua expressão mudou para uma de preocupação. "Você deve estar com fome. Venha, eu gostaria de lhe oferecer um almoço. Aproveite para me contar mais sobre você." O convite pegou Henrique de surpresa. Ele hesitou por um momento, mas a fome e a curiosidade superaram seu receio. Seguiu Jonas até um restaurante elegante, o contraste entre sua roupa simples e o ambiente sofisticado não passava despercebido. Sentaram-se em uma mesa e Jonas fez uma série de perguntas sobre a vida de Henrique. No meio do almoço, enquanto Henrique e Jonas conversavam, Jonas, com uma expressão pensativa, fez uma pergunta que parecia simples, mas carregava um peso profundo. "Henrique, qual é o seu maior sonho?" Henrique, que estava saboreando um prato de comida que há muito não experimentava, olhou para Jonas com um brilho nos olhos. "Meu maior sonho é estudar. Eu quero aprender para um dia ser alguém respeitado e, quem sabe, ser visto assim como o senhor. Eu gostaria de ter uma chance de fazer a diferença na minha vida." A resposta de Henrique tocou Jonas profundamente.
Ele podia ver a sinceridade nos olhos do garoto e a determinação em sua voz. No entanto, enquanto Jonas tentava absorver o impacto das palavras de Henrique, ele se perguntava como poderia oferecer uma educação a uma criança que mal tinha onde morar e o que comer. A visão de Henrique, com seus pés descalços e roupas rasgadas, não saía de sua mente. Após o almoço, Jonas se despediu de Henrique com promessas de ajudar e voltou para sua empresa. Porém, ao longo do caminho de volta, a conversa com Henrique e o sonho de estudo do garoto não lhe davam paz. Ele sentia uma crescente inquietação, um desejo urgente de fazer algo mais do que simplesmente oferecer uma refeição e um par de sapatos novos. Quando chegou em casa, Jonas encontrou sua esposa, Helena, na cozinha, preparando o jantar. Helena notou o olhar distante de Jonas e perguntou, preocupada: "O que aconteceu, amor? Parece que algo está te perturbando." Jonas, ainda com a mente ocupada, começou a falar sobre Henrique. "Hoje conheci um garoto chamado Henrique. Ele me devolveu a carteira que eu deixei cair e, durante nossa conversa, me contou sobre seu maior sonho de estudar e mudar sua vida. A história dele me tocou profundamente. Ele vive nas ruas, sem perspectivas, e ainda assim, fez a coisa certa ao devolver minha carteira." Helena escutou com atenção, seus olhos se suavizando à medida que Jonas falava. "Parece que ele é um garoto realmente bom. E você está pensando em como ajudar?" "Sim", respondeu Jonas, seu tom carregado de incerteza. "Mas me pergunto como posso oferecer uma educação a alguém que não tem nem mesmo um lugar seguro para dormir ou algo para comer. É uma situação complicada." Helena, que sempre foi sensível às necessidades dos outros, refletiu sobre a história de Henrique. "Sabe, Jonas, há muito tempo tentamos ter um filho, mas enfrentamos dificuldades. Talvez, como você disse, foi Deus quem colocou Henrique em nosso caminho por um motivo." Jonas olhou para Helena, surpreso com a sugestão dela. "Você acha que podemos realmente fazer isso? Ajudá-lo dessa maneira?" Helena, com uma expressão resoluta, respondeu: "Eu acredito que sim. Ele é um bom garoto e fez algo honrado ao devolver a carteira com todo o dinheiro. Podemos acolhê-lo, oferecer-lhe um lar e a chance de estudar. Isso poderia ser a mudança que ele precisa e também preencheria um vazio em nossas vidas." A proposta de Helena trouxe uma nova esperança para Jonas. Sem hesitar, ele pegou o telefone e fez uma chamada. Ele e Helena decidiram que encontrariam Henrique e ofereceriam a ele uma oportunidade que poderia transformar sua vida para sempre. No dia seguinte, Jonas e Helena voltaram ao bairro onde haviam encontrado Henrique. A busca foi rápida, e logo eles encontraram o garoto em seu esconderijo habitual. Henrique, ao vê-los se aproximando, ficou surpreso e um pouco receoso. "Henrique", Jonas disse com um sorriso acolhedor, "nós conversamos e decidimos que gostaríamos de ajudá-lo mais. Queremos oferecer-lhe um lar, um lugar onde possa se sentir seguro, e também matriculá-lo em uma escola." Henrique ficou boquiaberto, seus olhos se enchendo de lágrimas. "Sério? Isso é maravilhoso. Mas, por que vocês querem me ajudar assim?" Helena, aproximando-se de Henrique, colocou a mão gentilmente em seu ombro. "Porque acreditamos que você merece uma chance de mudar sua vida. E porque, de alguma forma, sentimos que você faz parte de nossa família agora." A notícia foi um choque para Henrique, que nunca imaginara que um dia alguém se importaria tanto assim com ele. A sensação de ter um lar e a perspectiva de estudar eram como um sonho se tornando realidade. Com o tempo, Jonas e Helena trabalharam para garantir que Henrique se sentisse em casa. O garoto foi matriculado em uma boa escola e recebeu todo o apoio necessário para adaptar-se à nova vida. Eles também providenciaram um lar seguro e acolhedor, onde Henrique não precisava mais se preocupar com a fome ou com a falta de um lugar para dormir. Algumas semanas haviam se passado desde que Henrique havia sido acolhido por Jonas e Helena. A vida de Henrique havia mudado dramaticamente, e ele estava se adaptando bem à nova rotina. Seu rosto, antes marcado pela fome e pelo medo, agora exibia um brilho de alegria e confiança. A escola ofereceu-lhe um espaço para crescer e aprender, e a sensação de segurança e carinho no novo lar era palpável.
Certa manhã, enquanto o sol começava a iluminar os jardins bem cuidados da casa dos Jonas, Henrique aproximou-se de Jonas com um olhar decidido. Ele havia passado os últimos dias pensando em uma forma de agradecer e retribuir pela generosidade que recebeu. A necessidade de reconhecer e retribuir o bem que lhe foi feito estava em seu coração, e ele sabia exatamente o que queria fazer. Pai, Henrique começou, sua voz cheia de uma mistura de nervosismo e expectativa, tem alguém que eu gostaria de apresentar a você. Ele é muito importante para mim, e eu gostaria de pedir que você considerasse oferecer-lhe um emprego. Ele ajudou-me quando eu mais precisei. Jonas olhou para Henrique com um sorriso afetuoso, curioso para saber mais. Claro, Henrique. Quem é essa pessoa? E por que ele é tão especial para você? Henrique sorriu, seus olhos brilhando com gratidão. É Marcos. Ele é o senhor que sempre me ajudou nas ruas, que me deu conselhos e me protegeu. Sem ele, eu não sei o que teria sido de mim. Ele também merece uma chance de ter uma vida melhor. Com o coração tocado pela sinceridade de Henrique, Jonas decidiu acompanhar o garoto. Eles foram juntos até o bairro onde Marcos vivia. Henrique o chamou, e Marcos ergueu a cabeça, surpreso ao ver Henrique acompanhado de alguém tão bem vestido. Henrique, o que está acontecendo? Marcos, Henrique disse, seu tom cheio de emoção, este é meu pai, Jonas. Ele me deu uma nova vida, e eu queria apresentar-lhe a ele e também pedir que ele lhe oferecesse um emprego. Eu sei que você sempre amou jardinagem, e meu pai tem um belo jardim. Achei que você poderia trabalhar para ele. Jonas, observando a interação entre Henrique e Marcos, sentiu a profundidade da conexão entre eles. Marcos, é um prazer conhecê-lo. Henrique me falou muito sobre você. Agradeço por ter sido uma influência tão positiva na vida dele. Se você estiver interessado, gostaríamos de oferecê-lo um emprego como jardineiro em nossa casa. Além disso, queremos que você tenha um lugar confortável para viver, perto de Henrique. Marcos, emocionado, olhou para Henrique e depois para Jonas e Helena, que também estavam presentes. Eu não sei o que dizer. Isso é muito mais do que eu poderia ter imaginado. Eu apenas fiz o que achei certo. Mas eu aceito com gratidão. Obrigado por me dar essa chance. Com Marcos agora contratado como jardineiro da família, a vida continuou a florescer para Henrique e para ele. Marcos se adaptou bem ao novo trabalho, cuidando dos jardins com a mesma dedicação e carinho que sempre demonstrou. Seu novo abrigo e a proximidade com Henrique trouxeram-lhe uma sensação de realização e paz. Henrique, por sua vez, sentia uma profunda gratidão por tudo o que havia acontecido. Ele estava se destacando na escola, cada vez mais animado com as oportunidades que lhe foram oferecidas. A família Jonas tornou-se para ele não apenas uma fonte de segurança, mas também um exemplo de bondade e generosidade. Com o tempo, Henrique continuou a crescer e a aprender, sempre mantendo em mente o impacto positivo que tanto Jonas quanto Marcos tiveram em sua vida. A vida na casa dos Jonas era cheia de amor e apoio, e Henrique começou a sonhar com o futuro, de um futuro no qual ele poderia não apenas prosperar, mas também, um dia, ajudar outros da mesma forma que foi ajudado. Enquanto caminhava pelo jardim ao lado de Marcos, Henrique sentia uma profunda conexão com seu passado e um grande otimismo pelo futuro. A transformação em sua vida era uma prova de que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, a bondade e o apoio podem criar mudanças significativas. E assim, Henrique e Marcos, unidos pelo destino e pela generosidade, construíram uma nova vida juntos, cheia de esperança e novas oportunidades. Você gostou dessa história? Obrigado por assistir. Esperamos que a história de Henrique e Marcos tenha tocado seu coração. Compartilhe esta mensagem de esperança e generosidade com outras pessoas para inspirar mais mudanças positivas. Não perca o próximo vídeo, que está aparecendo na tela agora. Até mais!